tudo sempre igual. E o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 pra 6. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou. Eu vou. Sempre te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou. Te Amados irmãos, amados do Senhor, uma bênção podermos estar mais uma vez juntos na manhã deste domingo, que é o dia do Senhor, e que nós devemos orar com fé, devemos meditar na sua palavra, devemos insistir no servir ao Senhor, devemos negar o nosso eu sempre, devemos gozar das bênçãos do Senhor e obedecer sempre a sua palavra. É uma alegria grande, eu quero saudar a todos nesse momento, saudar a todos aqueles que nos acompanham, nos têm acompanhado, que nos acompanham após o culto, através do YouTube, das mensagens, acompanhando as nossas postagens também no Facebook. E Deus abençoe a todos nós e nos dê a graça de um dia abençoado e abençoador. Estamos em plena campanha missionária, estamos trabalhando esse processo. Ontem tivemos mais uma live promovida pelo nosso Ministério de Missões e com a presença da missionária Laís. Foi uma entrevista boa pelo Instagram e Deus abençoe a Júlia nesse trabalho precioso de promoção missionária. Nós queremos dizer aos irmãos que nós estamos na fase final da nossa reforma do gabinete e secretaria, e nós estaremos então no próximo domingo também retornando aos cultos. Durante essa semana nós vamos dar aos irmãos todas as orientações necessárias para o nosso retorno no próximo domingo à noite. Queremos contar com o apoio do Ministério de Recepção para nos
ajudar na recepção aos irmãos, em todo o procedimento, todo o protocolo que nós estaremos obedecendo para o nosso retorno, pedindo desde já encarecidamente aos irmãos, principalmente aqueles que gostam de abraçar, que gostam de dar as mãos, nós não podemos permitir isso ainda, infelizmente. E não é falta de fé, como muitos querem abusar. Nós temos fé, nós temos confiança inabalável no Senhor, mas a chuva cai sobre bons e sobre maus, como também as tempestades. Então elas nos sobrevêm e nós precisamos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Deus nos abençoa nessa simplicidade, nessa prudência que nós teremos. Então eu quero contar com os irmãos, com a ajuda dos irmãos nesse momento. Ah, pastor, mas é deselegante recusar a mão. É deselegante você pegar numa mão contaminada e depois você pagar o preço por isso. Tá? Eu tenho tido experiência de várias pessoas que me estendem a mão e eu, em brincadeira, dobro o punho, encosto então o cotovelo para mostrar que eu estou tendo precaução, eu tenho muita fé no Senhor, muita confiança, mas eu também tenho a minha precaução diante do Senhor. Então, que os irmãos se preparem em oração e se preparem também emocional, física, espiritualmente, para estarmos na presença do Senhor, retornando às atividades no templo. Lembrando que aqueles que não puderem vir, que não se sentem à vontade para vir, ou que tenham comorbidade física, não se preocupem. Nós estaremos abrindo o templo para aqueles que desejarem vir, inclusive temos sido procurados por pessoas que estão interessadas em vir ao templo, em participar, e nós não podemos privar que essas pessoas possam ter esse privilégio, além dos membros da igreja. Estejamos atentos então. O irmão Hélio já me garantiu que nessa semana a gente termina a obra completa e domingo os irmãos nós já vamos dedicar ao Senhor esta primeira fase, primeira reforma. Levi, nós estamos em campanha missionária, meu querido, e nós estamos aí na campanha missionária simultânea, 3 em 1, a campanha Missões Nacionais, Missões Estaduais, Missões Mundiais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e nós transformamos o mundo com a alegria de Jesus e também uma missão extraordinária. A nossa querida Júlia está coordenando esse processo e Deus vai abençoá-la grandemente com a sua equipe e com toda a igreja que está lhe dando suporte. E nós teremos, Levi, no dia 10, o quê? Nós teremos uma campanha simultânea 4 em 1. Opa, espera aí, já mudou de 3, agora é 4? Sim, porque nós vamos também abranger a missão Compaixão e Graça. Nós vamos alcançar também pessoas carentes, vamos ajudar aqueles que precisam de nós. Nós vamos dar um pouco do que nós temos àqueles que nada têm. Nós temos muitas pessoas em nossa cidade passando fome, famílias carentes, pessoa de rua que depende de uma migalha que nós lhes damos, e nós podemos dar algo mais do que simplesmente migalha, do que simplesmente um trocado, alguma coisa. Como nós faremos isso? No próximo dia 10, nós teremos a nossa marmita missionária, o Marmitex missionário. Então, o que nós vamos fazer aí? Cada irmão vai adquirir, consequentemente, a sua marmita, o seu Marmitex, para a sua família. Tem irmão que está pedindo uma marmita, tem outro que está pedindo 2, 3, etc., para a sua família. Mas como é que nós podemos participar da campanha Compaixão e Graça? Se você vai comprar uma marmita, 2 ou mais, para você ou para a sua família, você acrescenta mais 1, 2, 5, 10, o que Deus tocar no seu coração. E você vai acrescentar então, essa marmita que você acrescenta, o que vai acontecer? Vai o valor para a oferta de missões e vai a marmita para ajudar a uma pessoa ou uma família carente. Nós estamos contando com o apoio da nossa irmã Lina, lá no Rio Grande do Sul, e ela está trabalhando com as pessoas no seu ciclo de relacionamento, já nos mandou 32 marmitas. Uma marmita, marmitex, o que você preferir. Marmita dá aquela impressão de boia fria, marmitex dá uma impressão melhor. Então vamos usar o termo marmitex,
se for melhor, correto? Mas o certo é que ela já nos enviou isso e estamos aguardando mais. E nós temos vários irmãos aqui que já adquiriram, pastor, eu quero 2 para a família, mais 3 para Compaixão e Graça. Então eu não fiz o levantamento do total aqui, acabei esquecendo disso, mas nós já temos muito mais de quase 50 marmitex, nós já temos, Levi, tá? O pessoal está participando, tá? É algo fantástico. E nós então faremos o quê? Nós faremos então, ao mesmo tempo que você contribui para missões, você está ajudando as pessoas carentes. Faça isso por amor a Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós retribuímos esse amor. Nós devolvemos a Ele este amor em ação, em participação, com a nossa voluntariedade, com o nosso trabalho. Faça isso no amor de Jesus, o nosso Senhor. Levi, nós nos alegramos também nessa semana, rapaz, porque muita gente boa aniversariando, né? Foi gente boa mesmo, não foi, né? É verdade? Isso mesmo. Tem um pessoal aí, aniversariando aí. Olha, dia 17, o Gilbert, né, completou mais um janeiro aí, né? Mais um ano de vida, nós somos gratos ao Senhor. Dia 24, nada mais, nada menos do que o nosso assessor direto aqui, o Levi, está aqui com um sorriso feliz da vida. Parabéns, Levi. Que Deus te abençoe, que Deus possa te conduzir cada vez mais em bênçãos diante do Senhor. Dia 25, foi a vez da irmã Dulcineia, que completou mais um ano de existência. E vou adiantar um pouco, no mês de setembro, dia 28, será a vez da nossa irmã Rita Tavares, que já está para lá dos seus 80, que Deus abençoe ricamente a esses irmãos. Nós parabenizamos a todos vocês, que Deus em Cristo os abençoe. Esse é o nosso momento alegre. Temos um momento que nos traz alguma tristeza, mas nos traz esperança também, que são os nossos queridos que estão enfermos, E recebi a notícia do Isaac, que estava febril ontem, com mal-estar e com suspeita de Covid, mas nós estamos orando, Isaac, e Deus vai restaurar a sua vida em nome de Jesus, tá? Você não vai ter dificuldade, não vai ter problema nenhum, não, porque o Senhor está cuidando de ti, como tem cuidado da família. Não se preocupe, não. O Senhor é contigo. Larissa submeteu uma cirurgia essa semana também, está em fase de recuperação. Deus te abençoe, Larissa. Tenha confiança no Senhor, você vai se restaurar completamente na graça do Senhor nosso Deus. Daniel, nosso querido Daniel, tecladista, submeteu uma cirurgia nos olhos, está angustiado porque não está podendo ver direito, não está podendo fazer aquilo que gosta de fazer. Calma, Daniel, calma, Deus é contigo, tá? O Senhor vai te dar plena recuperação e logo, logo você vai estar aqui conosco no teclado, desenvolvendo aquele ministério precioso que o Senhor colocou na tua mão. Então não temas, confia no Senhor de igual modo. Nós também estamos orando pela minha sobrinha, que é sobrinha de Luísa, na verdade, Berenice, lá no Maranhão. Ela está com câncer de mama, está em tratamento, está aflita por causa daquela situação. Já compartilhei com os irmãos que ela teve uma experiência muito dura convivendo com a sua irmã, e agora aquele trauma dessa convivência com a sua irmã, que faleceu também de câncer, faz com que ela tenha um sofrimento duplo. Então vamos orar ao Senhor para que Deus dê tranquilidade ao coração da Berenice, ela esteja certa de que a mão do Senhor está sobre ela também. Estamos orando também pelo nosso irmão diácono José Júlio, está em recuperação, Deus está fazendo um milagre na sua vida e nós temos certeza de que Deus assim o fará. Vamos orar então, meus irmãos. Coloque-se diante do Senhor agora, você está reunido com a sua família agora, parabéns, Deus abençoe a sua vida, faça isto, e você está com a sua esposa ao lado, está com seus filhos, está com sua família, vamos juntos clamar ao Senhor neste momento e vamos louvar ao nosso Deus também. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, como é bom poder falar das tuas maravilhas,
Às vezes, Senhor, nos empolgamos e falamos até demais, mas é porque é algo recompensador falar do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua infinita misericórdia. Às vezes, verdadeiramente bom é o Senhor para conosco. Digno é o Senhor de receber toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por nos dar tamanha paz, tamanha segurança em meio a toda aflição, a todos os problemas, porque passamos muitas vezes momentos de depressão, momentos de ansiedade, momentos de angústia até, mas temos aquela tranquilidade íntima de saber que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que desfrutamos. Obrigado pela a graça que o Senhor nos concede de alcançarmos mais um ano na nossa existência. No caso do Gilbert, do Levi, ó Deus, da Dulcineia, ó Pai amado, da irmã Rita. Ó Deus querido, o Senhor tem cuidado dessas preciosas vidas, ó Deus, lhes dando bênção e longevidade. Senhor, guarda-os em teu nome, que os seus corações sejam sempre gratos ao Senhor em tudo aquilo que fizerem, em todo momento do seu viver. Pai, igualmente nós clamamos agora, Pai, por aqueles que estão passando por momentos de enfermidade. Eu quero clamar ao Senhor pelo Isaac. Ó Deus, esse menino que tem demonstrado a cada dia uma experiência pessoal viva contigo, que tem demonstrado o seu amor a Jesus. Ó Deus, cuida dele agora e que essa experiência possa mostrar a ele o tamanho do cuidado do Senhor por sua vida. Pai amado, eu quero clamar ao Senhor pelo Daniel. Ó Deus, que o Senhor lhe dê plena recuperação, que logo o tenhamos aqui feliz, grato, louvando ao Senhor por esse cuidado santo. Pai eterno, eu quero clamar ao Senhor pela Berenice. Eu quero pedir que o Senhor possa cuidar da sua vida, que o Senhor possa, Deus, restaurar, que o Senhor possa ser o médico por excelência e opere o milagre na sua vida para a glória do Senhor. Como o Senhor está fazendo, Deus, com o irmão diácono José Júlio, o Senhor está recuperando, fazendo um milagre na sua vida, pelo estado que ele teve, nós temos certeza de que ele cantará e contará a vitória do Senhor. Deus, que se eu esquecer algum outro nome, o Senhor conhece. Quero lembrar da irmã Mazé, que tem clamado ao Senhor pelo seu transplante, o Senhor possa agir em atenção às nossas súplicas e a todos aqueles, meu Deus, que estão diante do Senhor. Queremos agradecer também pela cirurgia e recuperação do nosso presidente. Queremos clamar por sua vida, clamar por nossa nação, clamar, ó Deus, por aqueles que estão infectados, pelas famílias enlutadas, orando, ó Deus, pela economia do nosso país, pela administração do nosso país, pelos líderes em todas as áreas. Ó Deus, atende a nossa súplica, ouve a nossa voz, Senhor, e faz-te maravilhoso para conosco em atentar para as nossas súplicas e orações. Prepara-nos para o retorno ao templo no próximo domingo. Estamos diante do Senhor. Abençoa a denominação batista. Abençoa, Deus, as denominações evangélicas que pregam a Tua palavra. Abençoa, Deus, a campanha missionária em todo o Brasil. Abençoa, Senhor, a campanha em nossa igreja. Ó Deus amado, usa-nos como instrumentos da Tua graça. Cuida das nossas vidas. Nós dependemos do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Ó Deus, se conosco nesse dia e em todo o nosso viver, nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nosso precioso Deus eterno. Amém? Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. E nós vamos agora o quê? Ler a palavra do nosso Deus? É isso? Vamos ler o texto que aí está impresso. Nós colocamos 2 textos maravilhosos que falam sobre esse privilégio que nós temos de contribuir para a obra do Senhor. E antes da leitura bíblica, eu quero destacar esse fato.
como tem sido maravilhoso perceber o amor, a dedicação dos irmãos, a fidelidade na entrega dos dízimos, a alegria como os irmãos fazem isso. Irmãos procurando, vão na casa do outro, você vai ver o tesoureiro, entrega para ele, você vai fazer isso. Então os irmãos procurando, passa em casa para pegar. Aliás, eu estou devendo agora uma irmã que eu tenho que passar lá para pegar a oferta para a reforma. Está me cobrando, Levi, pediu que eu passasse lá para pegar essa oferta para a reforma. Aliás, eu quero louvar a Deus aqui pela liberalidade dos irmãos. O Isaías, nosso tesoureiro, nos deu um ligeiro relatório ontem sobre quanto entrou, quanto saiu, mais ou menos isso. E eu louvo a Deus por aqueles que contribuíram. Eu quero dizer uma coisa especial. Se você não abriu a sua mão para entregar uma oferta para esta obra, eu lamento. Quem perdeu o privilégio, quem está perdendo a bênção é você, tá? Não é a obra que está perdendo, não. É você que está perdendo esse privilégio de poder ser cooperador. Quero lembrar os irmãos que a igreja é uma família. Então, nós não trabalhamos para ninguém, não. Nós trabalhamos em termos físicos para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para termos um ambiente melhor, para fazermos melhor. Então, todos temos responsabilidade, todos temos esse compromisso. Então, é importante que todos participemos. Mas aqueles que não sentiram motivados para isso, eu lamento. Você que perdeu a bênção, não é a igreja que está perdendo, entendeu? Quando nós servimos ao Senhor, nós somos abençoados pelo Senhor e nós louvamos a Deus por isso. Veja o que diz o texto aqui. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Aquilo que você ganha, aquilo que você recebe, fruto do seu trabalho, na verdade é seu? Ou é aquilo que Deus coloca na sua mão para o seu usufruto? A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. Então, se nós semeamos, não é que nós façamos um jogo de interesse, dando ao Senhor para receber, mas um ato voluntário de bem-aventurança, dar e receber. Quando nós semeamos com alegria, nós recebemos em bênção. Essa semana eu tive duas experiências interessantes. Eu pedi ao irmão para fazer uma coisa para mim, e ele disse, não posso fazer. Eu pedi um outro para fazer, e ele, outra coisa, ele disse, eu vou agora na igreja fazer. Eu vou resolver agora. Então, a diferença de disponibilidade, de voluntariedade, disponha o seu coração para servir o Senhor, para dar ao Senhor. Quanto mais você abre o coração para Deus, mais você é abençoado e Deus retribui em bênçãos. Sirva o Senhor com alegria, coloque a sua vida à disposição do Senhor, deixe as coisas velhas para trás. Ame ao Senhor com todo o gozo e você vai ver que essa recompensa do Senhor é maravilhosa, é extraordinária. Levi, vamos contribuir para o Senhor? Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, vamos ter esse momento de dedicação. Na sua casa aí, você não entregou o seu dízimo ainda, consagra o Senhor agora, aproveite para dizer, Senhor, isso aqui te pertence. A oferta de construção que você ainda não deu, que você vai dar, então consagra ao Senhor. A oferta missionária, consagra ao Senhor. Aquilo que você quer dedicar ao Senhor. Se você já entregou, agradeça. Deus, eu te louvo, porque eu pude ser fiel no pouco que o Senhor me deu, e eu serei fiel no muito que o Senhor colocar na minha mão. Louvado seja o Senhor. Esse Deus é maravilhoso, queridos. Vamos dedicar nossos bens ao Senhor. Nossa canção, vamos criar
enquanto houver fôlego, cantarei enquanto eu existir. Meu louvor é só pra ti, eu vivo só pra ti. Enquanto eu existir, mesmo em dias difíceis, dizimarei. Digno, Senhor. Fomos criados pra te adorar, de glória e majestade, vestido estás. Teu é o domínio e o poder, acima de tudo, acima de tudo. Enquanto houver fôlego, cantarei enquanto eu existir. Meu louvor é só pra ti, eu vivo só pra ti. Cantarei enquanto houver fôlego, enquanto eu existir, mesmo em dias difíceis, cantarei. Santo Pai, te agradeço todos os dias, te agradeço todos os dias. Pai, abençoa, Senhor, as mãos que generosamente contribuíram em prol da tua causa. Abençoa, Senhor, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, mesmo em meio a todas as dificuldades, têm honrado o teu nome. Abençoa, Senhor, cada família, que nunca nos falte, Deus, o sustento em nossos lares, que a nossa mesa seja farta. Ó Deus, que a nossa sementeira seja abençoada, que o nosso semear seja pródigo, para que pródiga também sejam as tuas bênçãos sobre nós, como resposta das tuas promessas. Cuida das nossas vidas, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter, abrindo espaço para as crianças, Levi, e nós vamos ter um vídeo do nosso Ministério Infantil. Foi o primeiro vídeo sobre a criação, e nós estaremos colocando em sequência esses vídeos nos próximos dias também, para que os irmãos possam acompanhar esse trabalho precioso do nosso Ministério Infantil e abençoando a vida das nossas crianças. Olá, crianças! Como vocês... Olá, crianças! Como vocês estão? Sejam bem-vindas ao novo vídeo do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em São Sebastião. Vamos estudar a Bíblia hoje? Convido você a assistir esse vídeo até o final. E assim, vamos aprender mais da Palavra de Deus.
Crianças, a partir de hoje nós estaremos estudando sobre a criação, sobre como Deus criou o mundo, a natureza, o homem. E aí eu convido vocês a estarem assistindo aos vídeos que vamos postar no canal da igreja. Serão 7 vídeos sobre essa história, cada vídeo sobre um dia da criação. E hoje nós vamos estudar sobre o primeiro dia. Você sabe o que foi criado no primeiro dia? Sim? Não? Vamos descobrir? Essa história se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vamos ler? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Se não existisse luz, vocês acham que a gente teria um mundo tão colorido? Vocês acham que a gente conseguiria ver os objetos, as formas, as cores? Vamos fazer um experimento? Feche seus olhos agora. Você consegue me ver? Você consegue ver os objetos que estão atrás de mim? As cores desses objetos? Não consegue, não é? Abra seus olhos. Por existir a luz, é que podemos perceber as cores que existem neste mundo. Podemos ver o azul do céu, o azul do mar, o branco das nuvens, o verde da natureza, o colorido dos pássaros, dos animais. Podemos também ver as frutas de várias cores e podemos também ver as pessoas, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele. Com a luz, a gente consegue ver então o mundo lindo que Deus criou e a gente pode também ver como Ele criou todas as coisas com muito cuidado e com muito amor. E se não existisse luz, como é que seria? Vamos imaginar uma situação? Você já esteve em algum lugar, num quarto, que estivesse muito escuro e que você não conseguisse ver nada? O que você sentiu naquele momento? Você sentiu medo? De repente, medo de ter alguém lá que você não conhece? Medo de tropeçar em alguma coisa, esbarrar em alguém ou alguma coisa? Então, sem luz, a gente fica com medo, né? A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. Mas por isso que Deus criou a luz para nos ajudar a enxergar e a guiar o nosso caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe alguém que é a luz que pode nos guiar e assim nos afastar de lugares errados, de nos afastar de escolhas erradas e assim nos guiar para uma vida completamente perto de Deus. Você sabe quem é essa luz? Essa luz é Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabem, existem pessoas que andam perdidas, tristes, com medo, e que não valorizam o mundo colorido que Deus nos deu. Mas Deus quer transformar essas pessoas. Por isso, Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a luz do mundo. E só por meio de Jesus nós podemos conhecer a Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não? Que você possa orar e pedir para Ele morar no seu coração. Só assim Ele vai brilhar na sua vida e vai iluminar o seu caminho. Amém? É isso aí, crianças. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!
isso aí, Suzy. Que Deus te abençoe, querida, nesse ministério precioso que é o Ministério Infantil. Parabéns às nossas crianças. Louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. Lembrando que hoje à noite o culto missionário é um culto infantil. Será dirigido pelo nosso Ministério Infantil nesta noite, tendo a presença de uma missionária da nossa Junta de Missões Nacionais também participando. Não vou citar o nome porque eu acabei esquecendo, confundi com a missionária de ontem à noite. Então, para não errar, eu não vou citar o nome, mas os irmãos saberão logo mais quem é essa missionária que vai estar conosco participando juntamente com o Ministério Infantil. Bom, amados, nós estamos dando sequência ao estudo nas cartas do Apocalipse, 7 igrejas do Apocalipse, a importância atual dessas cartas para o nosso viver. E nós leremos o texto de Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Você pode acompanhar conosco essa leitura aí na tela. Apocalipse 2, de 8 a 11, que assim nos diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova e terem tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Tudo sob controle. E nós estamos, conforme já avisei, tomando por base nessa reflexão, além das nossas pesquisas de ampliação, o livro do pastor Guilherme Kerr Neto, que tem esse título, Tudo sob Controle. É um livreto pequeno, mas bem significativo na sua mensagem, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Guilherme Kerr. Amados, 4 versículos nesse texto nos abrem a visão para as possibilidades de uma igreja como Esmirna, que sendo pobre, evidencia sua riqueza em graça, perseverança e virtude aos olhos do Senhor. Esta igreja foi elogiada pelo Senhor, por causa da sua postura, da sua atitude em meio aos sofrimentos. Como nas demais cartas, esta carta também se inicia com declarações do autor. E nós vamos observar que em cada uma das 7 cartas, e nós estaremos estudando dominicalmente essas cartas em sequência, nós vamos ver que há uma saudação inicial à igreja a qual a carta é dirigida. E a igreja de Esmirna, nós lemos: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E nós vamos observar que esta saudação, ela tem a ver com a situação de Esmirna, que era uma igreja que estava sofrendo fortes perseguições, mas que ela estava com a promessa de ter vida. A igreja de Esmirna estava sofrendo grande perseguição. Isso fez com que Jesus pudesse lembrar a ele que Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele começou a história, ele esteve lá no princípio, e ele, com seu poder, ele vai encerrar essa história, encerrando o seu reino
também com o seu grande poder. Ele que esteve no princípio, que está no meio, porque está presente conosco, ele estará no fim, concretizando, finalizando a sua igreja, a sua história. Assim como essa igreja, queridos, Jesus também foi perseguido. E nós sabemos que os seus inimigos o acusaram de maneira falsa, espancaram-no, cuspiram no seu rosto, coroaram-no com espinhos e pregaram em uma cruz onde morreu. Então o texto escrito Apocalipse mostra esta morte. Jesus esteve morto, mas nós sabemos que ele reviveu. Quando nós estivermos envolvidos em densas trevas, em situações difíceis, devemos lembrar que o Senhor está conosco, que o nosso futuro está nas mãos dele. Quando nós estivermos em grandes provas, nós não podemos esquecer de que o Senhor é sempre o nosso refúgio, que aquele que esteve morto está vivo e viverá para sempre e eternamente. E a igreja, quando perseguida, ela precisa saber que Jesus sempre existiu e nunca deixou de existir. A igreja precisa lembrar disto sempre, e nós temos experimentado isto em nossos dias agora. Quando nós passamos por tantas provas, e estamos passando por um momento ainda indeciso, inconstante, uma hora nós estamos passando pelo vale, nós estamos vencendo a tempestade, no outro momento nós como que voltamos. Algumas nações que saíram da pandemia, saíram do isolamento, tiveram que voltar ao isolamento, outras estão temendo, mas nós estamos num momento em que não podemos desistir da nossa confiança inabalável no Senhor nosso Deus. Nós vamos analisar algumas características da igreja de Esmirna para nossa melhor compreensão, para entendermos melhor esse contexto em que viveu a igreja. Nós vamos destacar algumas características da igreja de Esmirna. Esmirna estava situada a cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. E é interessante observar que Esmirna rivalizava com Éfeso, no sentido de ser a melhor e a maior cidade da Ásia. As duas cidades se rivalizavam, procurando saber quem era a melhor. Esmirna era chamada a flor da Ásia, ou orgulho da Ásia, algo que dizia que era maravilhosa aquela cidade. A cidade portuária, conhecida também na sua época, e ainda como é hoje uma das maiores cidades da Ásia Menor. É interessante observar que enquanto todas as demais cidades disputavam o privilégio de construir um templo ao imperador, já que havia o decreto de que Quírio César, César é Senhor, então todos tinham que adorar ao Deus imperador. As cidades disputavam o privilégio, quem iria construir primeiro um templo em homenagem ao imperador. Foi exatamente Esmirna que teve este privilégio de erigir o culto em homenagem ao imperador. Isso ocorreu por volta do ano 26 a.C. Esse templo já foi preparado para honra ao imperador, enchendo o orgulho do imperador. Esmirna era também o centro do ministério e o lugar onde ocorreu o martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João. Depois nós veremos um pouco sobre a vida deste homem de Deus, que foi morto em Esmirna, mas que deixou o seu coração, o seu exemplo, o seu legado de fé naquela cidade. Das 7 cidades, Esmirna é a única que permanece até hoje. A grandeza que tinha no tempo de João, hoje o seu nome é Izmir, mudaram para Izmir, e é a maior cidade da Turquia asiática hoje. Então, das 7 igrejas que foram endereçadas às cartas, é a única que permanece. As outras já não existem mais
no mapa. Ao estudarmos a carta à igreja de Esmirna, além do destaque da prosperidade da cidade, nós podemos destacar mais dois aspectos importantes que nós veremos. Primeiro, o contexto de perseguição que viveu a cidade, envolvida em perseguição. E o versículo 9 começa dizendo: conheço a tua tribulação. Nós não temos informações sobre a origem da igreja em Esmirna, como ela foi formada. Nós supomos que seja através do ministério do apóstolo Paulo, quando em Éfeso distribuiu seus discípulos para que pudesse anunciar o evangelho em toda a região e certamente dali surgindo as igrejas, dentre elas estas 7 que receberam carta por parte do Senhor Jesus. A história nos fala das perseguições ali desencadeadas contra os cristãos, bem como mostra o ministério e martírio do bispo Policarpo. Conheço a tua tribulação. O que Jesus está dizendo com isto? O que ele está mostrando com isto? Ele está dizendo que eu conheço. Na verdade, eu estou ciente de todas as suas necessidades. Eu estou vendo, eu estou conhecendo, eu estou presente na vida de vocês. Ele conhece cada detalhe. Nada do que acontece passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece a sua vida, meu amado. Ele conhece a sua família, conhece a sua história, conhece a motivação do seu coração. Conhece se você verdadeiramente o ama, se você verdadeiramente é capaz de dar a sua vida por Ele, se você é capaz de superar as dificuldades confiantes no Senhor. Ele nos conhece. Nada foge ao seu olhar perspicaz e atento à nossa vida, ao nosso sentido de ser. Jesus sabia que os cristãos de Esmirna eram pobres e que estavam servindo sob circunstâncias mais adversas possíveis. Seus bens estavam sendo confiscados e muitos não tinham do que sobreviver. Os irmãos já imaginaram uma situação desta? Já imaginaram passar por um momento como este, tendo seus bens confiscados, saqueados, não ter o que viver, extrema pobreza? Analisando esse texto, nós podemos observar 4 pontos conhecidos por Cristo. 4 pontos na vida da igreja de Esmirna que Cristo diz: eu conheço. Vamos analisar esses pontos. Primeiro, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. A palavra aqui significa estar debaixo de forte pressão ou sob o peso da opressão. Alguém está sendo oprimido, a pressão vinda de fora para dentro, subjugando com a finalidade, com a ameaça de destruição. A pressão movida pelo decreto imperial exigia o culto ao imperador e com isso eles eram obrigados, forçados a servir. Para forçar isto, o imperador perseguia-os, saqueando, confiscando os seus bens, para que através da pressão, da fome, da necessidade, eles pudessem se dobrar ao imperador. E ainda tinha a pressão movida pelos religiosos, que uma vez que tinham cedido ao imperador e desfrutavam de paz na sua religião, agora zombavam, criticavam aqueles que se negavam a render. Dentre estes, os falsos judeus, aqueles que se apresentavam como judeus, mas na verdade não eram. E também faziam coro, zombando dos fiéis a Deus, dos crentes fiéis. Olha aí, nós estamos numa boa, desfrutamos, vocês bobos ficam aí morrendo de fome para não cultuar o imperador. É muito fácil. Nós cultuamos o nosso Deus, a nossa maneira, e também cultuamos o imperador. Agradamos a gregos e troianos, então para que melhor do que isso? Queridos, tem muita gente que está servindo a 2 senhores.
que está querendo servir a Deus, querendo ser servo do Senhor, e ao mesmo tempo está servindo ao imperador. Está servindo ao imperador da sua vontade própria, ao imperador da sua vida pessoal, da sua escolha pessoal, o imperador daquilo que acha que deve fazer, não é aquilo que eu preciso fazer, mas aquilo que eu acho que devo fazer. Então tem muita gente conivente com o pecado, tem muita gente de braços dados com o pecado, vivendo em pecado e querendo agradar a Deus. E a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se dedicar a um e desprezar a outro, ou vai amar a um e odiar a outro. Não cabe no seu coração dois deuses. Só cabe no seu coração um Deus. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você ama o mundo com seus prazeres. Ou você cultua a Deus, ou você honra a Deus, ou você honra o imperador. E os crentes de Esmirna tiveram que fazer esta escolha. A quem eu vou adorar, a quem eu vou servir na verdade. O bispo Policarpo, que serviu ali, no momento de perseguição, quando foi decretado pelo imperador a sua morte, os seus algozes diziam, nega o teu Cristo, nega o teu Senhor, e nós te livraremos das feras, senão tu vais ser lançado às feras. Ele diz que venham as feras. Durante 86 anos eu servi ao meu Cristo. Ele nunca me negou. Por que eu o negaria agora? Por que eu iria trair a minha fé e negar ao meu Senhor? E os seus algozes disseram, então você vai ser lançado na fornalha, no fogo, vai ser queimado vivo. Ele diz que venha a fornalha, que apresse o meu encontro com o meu Senhor, porque nada me pode impedir desse gozo. E Policarpo foi lançado no fogo, na fornalha, para ser queimado. E um dos soldados, movido de pena e angústia e remorso, ao mesmo tempo lhe ultrapassa com a lança para apressar o seu sofrimento. Mas havia no seu semblante o gozo, a alegria dos céus, em saber, eu estou sofrendo, estou fazendo parte dos sofrimentos do meu Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por mim, ele sofreu angústias, ele foi injustiçado e eu estou sendo digno de morrer a morte do meu Cristo, do meu Salvador pessoal. Qual é a firmeza da sua fé? Qual é a alegria do seu coração? Qual é a motivação do seu serviço? Qual é a motivação da sua dádiva, da sua entrega ao Senhor? Qual é a motivação da sua vida diante do Senhor? Qual é a motivação do seu viver? Se Jesus não for a razão maior da sua vida, nada mais tem razão na sua vida, meu querido. Um segundo ponto que nós queremos destacar aqui nesse texto é a pobreza dos moradores de Esmirna. Conheço a tua pobreza. Ainda no versículo 9, a primeira parte. Conheço a tua pobreza. A palavra aqui usada, a palavra grega, é pitocheia, que indica uma extrema carência, indigência, mendicância. Então indica esse sofrimento extremo, essa pobreza extrema. E os cristãos de Esmirna, como eu falei, haviam perdido todos os seus bens. Estavam agora vivendo nesta pobreza tremenda. E é interessante observar que Cristo diz, mas tu és rico. O Cristo que vê tudo, que conhece tudo, diz, tu és pobre materialmente, mas tu és rico. Eles não possuíam riquezas, não possuíam ouro, não possuíam bens materiais, mas eram ricos no seu caráter, na sua fidelidade, na sua firmeza, no seu amor, na sua vida espiritual. Eles eram ricos em Cristo Jesus. Não se deixavam vencer pelas pressões para negarem a Cristo e adorarem ao homem. Pobreza não é ter o suficiente para viver. A maior pobreza é não ter um relacionamento vivo com Deus. A maior pobreza é você ser cego espiritualmente, é você não conhecer o poder, o amor de Deus na sua vida. Pobreza é estar longe do Senhor.
estavam destinados ao céu. Seus tesouros não estavam na terra. Não estavam seguros os tesouros na terra, porque o seu tesouro estava fincado no céu. Estavam semeando no céu, mesmo na sua pobreza. Observemos que Éfeso, igreja rica e próspera, perdeu o privilégio, desapareceu do mapa, tanto a igreja quanto a cidade. Enquanto Esmirna é ainda hoje uma cidade importante, e o testemunho cristão tem sido preservado ali através dos séculos. Por quê? Por causa da fidelidade daqueles poucos fiéis ao Senhor, que ali honraram o nome do Senhor. E então, por honra àqueles fiéis ao Senhor, a igreja também, a cidade foi preservada para a glória do Senhor. Um terceiro ponto em destaque aqui que nós vemos é a blasfêmia. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfêmia, acusações injuriosas, calúnias, mentiras mal intencionadas, com o objetivo de prejudicar os cristãos. E a fonte destas injúrias vem da mente maldosa e de corações pervertidos, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Palavras duras para descrever os judeus que escaparam à perseguição e ao confisco dos seus bens, por terem cedido ao culto do imperador, podendo assim manter a sua religião e seus cultos. Com isso zombavam, falavam mal dos cristãos, que tinham perdido tudo por permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Eles até que se diziam judeus, como diz o texto, e chamavam o lugar onde se reuniam de sinagoga, concluindo que era sinagoga do Senhor. Jesus, porém, afirma que eles não são realmente judeus, mas sinagoga de Satanás. Quantos que pensam estar servindo a Deus com seus cultos, com as suas adorações, com a sua religiosidade, mas não estão servindo a Deus? Sem perceber, muitos estão servindo a Satanás, enquanto outros o fazem de forma consciente, porque existe até a igreja de Satanás também. Um quarto ponto que nós destacamos é o sofrimento. No versículo 10, nós lemos: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer, não temas. O verbo usado aqui é o mesmo usado para Páscoa. Indica participar da dor física, moral ou espiritual que segue, que envolve o seguir a Cristo. Muitas vezes passamos por sofrimentos, por angústias, por dores. Mas nós participamos do sofrimento de Cristo. Antes de nós sofrermos, Cristo sofreu por nós. Ele sofreu tudo o que nós possamos imaginar e muito mais. Nós não temos noção do seu sofrimento no Getsêmani. Quanto em agonia suou gotas de sangue. Nós não temos noção do que ele sofreu quando foi entregue para ser crucificado até a sua morte na cruz. Não temos noção. Então, quando nós estamos sofrendo, confiantes no Senhor, nós precisamos lembrar que Cristo Jesus sofreu muito mais por nós. Jesus não promete livrar os cristãos de Esmirna do sofrimento. Pelo contrário, eles anunciam que estão próximos a uma perseguição de 10 dias. E como tudo no Apocalipse é simbólico, 10 dias não são 10 dias literais, mas significa o símbolo de uma tribulação completa e extrema, a qual eles iriam passar. Eles passariam por uma tribulação insuportável.
Naqueles dias, Satanás liberou todas as forças do inferno na tentativa de derrubar a igreja do Senhor, de erradicar da cidade a igreja do Senhor. Cristãos foram espancados, foram presos, torturados e mortos. Jesus não prometeu tirá-los daquela situação, mas lhe deu uma sublime promessa. A promessa do Senhor foi maravilhosa àqueles cristãos de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ser fiel até a morte. A promessa de Cristo é dupla nesse sentido aqui. Primeiro, ser fiel, mesmo que isso te leve à morte. Eu te darei a coroa da vida. E a segunda, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Dar-te-ei a coroa da vida, não sofrerá o dano da segunda morte. Cristo lhes diz que não devem ter medo de morrer, porque a vida eterna os aguarda. Meus queridos, meus amados irmãos, querido ouvinte, é a alegria do Senhor, é o gozo do Senhor, é a visão da vida eterna que nos dá força para superarmos as lutas, os sofrimentos, as angústias da vida, por maior que sejam as angústias presentes e aquelas que terão por vir. Receberão a coroa da vida, o prêmio de uma corrida vencida, é o prêmio dado ao vencedor. É a ideia daquele que está correndo, venceu e recebe o prêmio pela sua vitória. Não alcançarão a segunda morte, não serão alcançados pela segunda morte. Simboliza a punição eterna. A Bíblia ensina que há duas mortes, a física e a espiritual. A primeira separa a alma e o espírito do corpo. A segunda nos separa de Deus. A morte física nos separa do corpo. A morte eterna, espiritual, nos separa de Deus. O descrente morre e encontra uma outra morte à sua espera, enquanto o crente morre e encontra a vida eterna nos céus. Concluindo, queridos, a Bíblia nos apresenta vários tipos de coroa. A coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz uma analogia com a corrida nos estádios, em que o corredor, ele luta, em que o corredor, ele batalha, em que o corredor, ele se esforça, ele primeiramente tem uma dinâmica de treinamento, ele tem uma luta intensa de treinamento. E então, ele no final, ele vai disputar, ele corre, e quando ele é vencedor, ele ganha uma coroa. Na antiga Grécia, era um lauro de folhas, simbolizando essa coroa da vitória. E o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 9:25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O atleta corre para ganhar o título. Temos agora o Campeonato Brasileiro, por exemplo, todos os times correndo para encontrar o final, ganhar a taça e conquistar a vitória. Essa coroa, essa taça se destrói, se corrompe, não é eterna. Mas o apóstolo Paulo diz que a coroa, a recompensa que nós recebemos do Senhor é eterna, é incorruptível nos céus. A segunda coroa é a que nos gloriamos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo das almas que foram salvas, que foram ganhas por Jesus, que constituíam a sua recompensa, a sua alegria, o seu gozo. Você já ganhou uma alma para Jesus? Você já tem a alegria de dizer, eu conduzi ao Senhor uma alma
E eu tenho essa alegria. Você, meu amado, é a minha coroa, é a minha alegria, é o meu gozo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a sua alegria, a sua coroa. Quem é a sua alegria? Fale do amor de Jesus, compartilhe a graça do Senhor. Também fala da coroa da vida. Apocalipse, Tiago 1,12, o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E em Apocalipse 2,10 nós lemos: ser feliz, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade a Deus. Não são as obras que nos salvam, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós não recebemos salvação pelas obras, mas recebemos galardão pelas obras. Recebemos a coroa da vida que nos é dada por Cristo Jesus na sua vinda. Nós temos ainda a coroa da justiça, diz o apóstolo Paulo em Timóteo 4,8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava passando por momento de injustiça, sendo julgado pelo Império Romano, que o conduziu à morte, inclusive. Mas ele estava dizendo: eu não tenho nenhum medo disso, porque a coroa da justiça é eterna e ela me aguarda. E ela aguarda a todos quantos amam a vinda de Cristo Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, por aqueles que aspiramos à vinda do Senhor. E finalmente nós temos a coroa da glória. 1 Pedro 5,4, o apóstolo Pedro diz: logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível, que não mancha, esta glória maravilhosa do Senhor, esta coroa que nos espera, aquela coroa que honrou o sofrimento, a vida dos cristãos de Esmirna, esta coroa que nos aguarda a todos nós para a glória do Senhor. O Senhor Jesus conclui fazendo uma solene advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Então ouça, atente, examine a sua vida, examine o seu relacionamento com Deus, examine a sua convicção de salvação, examine o seu prazer em servir, examine a sua alegria em servir ao Senhor, examine a sua vida de modo geral. Como ela está diante do Senhor? Seja sincero no seu exame. Não seja hipócrita na sua autoanálise, mas seja sincero diante do Senhor. E ele diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Esse alarme do Senhor é contra a apatia espiritual. Não se deixe vencer pela apatia, pela morbidade espiritual. Seja vencido pelo amor de Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender a sua palavra e os seus ensinamentos. Senhor, a tua palavra foi explanada. Pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações. Pedimos que nós possamos compreender os teus ensinamentos e possamos ser fiéis até a morte. Sermos fiéis em todo o nosso viver, em todo o nosso agir, porque nós somos teus filhos e temos a certeza plena da coroa que nos espera. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito do Pai, estejam conosco, com todo o povo de Deus espalhados na face da terra, até a volta gloriosa de Jesus, quando com Ele reinaremos, recebendo a imarcessível coroa da glória. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém. Até logo mais às 19 horas estaremos juntos com o culto missionário dirigido pelo Ministério Infantil. Deus em Cristo nos
abençoe. Amém. Amém.